Bom, isso aqui vocês, quando vocês forem operar o áudio, vocês vão acontecer muito. Que é a famosa microfonia. Aquele... Ah, tá, você vai gravar, né? Beleza. Bom, quando você der o sinal aí, eu... Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui o nosso curso sobre introdução ao operador e fundamentos do áudio. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é o som e como a gente vai aprender a mexer as consoles analógicas e digitais. Sempre vai existir diferença. Mas antes eu gostaria de perguntar a vocês qual o objeto mais importante de um operador de áudio ou técnico de áudio. Não necessariamente o som. Porque o som, se você for com uma banda grande, vai ser o som do locatário. Você tem que saber o que é que tem lá. Mas a sua peça fundamental, vocês sabem o que é? Hã? Não. Seu fone de ouvido. É com ele que você vai escutar. É com ele que você vai escutar antes do que está saindo. Eu trouxe 4 fones de ouvido. Eu tenho esses daqui, um eu uso para a escola e 2 eu utilizo para mixagem. E esse daqui eu utilizo para fazer a minha discotecagem, porque eu também sou DJ. Mas não é porque eu sou DJ que eu não vou saber o que é um áudio, saber o que é que está acontecendo ali. Porque tem muitos que só se preocupam com isso e mandam o áudio lá em cima, vermelho, estourando e não quer nem saber, e o cara lá. Quer isso, né? Então vamos lá. Então vamos, a primeira definição, o que é um operador de som. Então vocês, operadores, é o que desempenha um papel crucial na produção do audiovisual. Vocês é que são responsáveis por capturar o áudio, seja de uma novela, de um filme, de um curta ou de um longa-metragem. Vocês é que são responsáveis. O que acontecer no áudio, na produção do áudio, a responsabilidade é sua. Ninguém vai culpar o ator, ninguém vai culpar o diretor, não, vai chamar logo você. Você vem cá, você olha, esse aqui está fazendo isso. Olha, por que está acontecendo isso? Então você é pago para resolver o problema. Ele só vai dizer: eu quero som. Eu quero som para botar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu disse: ah, isso aqui é um espaçozinho tão bonitinho, tão gostosinho de fazer uma festa. Né? Por exemplo, eu trouxe meus 2 caixinhas de som. Eu comecei com esses 2 caixas. Me deu muito dinheiro e me dá dinheiro até hoje. Eu trouxe para simplesmente a gente fazer a mixagem. Entendeu? Então, antes de mais nada, você tem que saber o que é que você está mexendo. Se é uma console digital ou se é uma console analógica. Eu ali trouxe 2 modelos. O áudio que vocês estão escutando agora é de uma console analógica. O que é uma console analógica ou uma mix analógica? Ela só vai ter botões. Botões de alta, de médio, frequência média, baixa e os graves. Que vocês sabem como é que um áudio se comporta ou não? Não, né? Bom, vou fazer aqui um teste prático. O som a gente não consegue ver porque ele se propaga no meio do ar. Deixa eu só ligar. Ele se propaga no ar. O ar a gente não vê, mas a gente sabe que ele existe. Então eu vou precisar de 2 auxiliares. Alguém disse para me dar? Tô, cara. Próximo. Do lado. Vamos lá. Deixa eu só desatar esse nó. Você não morreu não, né? Não. A não ser que você fez alguma coisa aí. Não se preocupe não, isso aqui é para a sua segurança. Eu acho que isso aqui dá. Ó, deixa eu fazer logo aqui.
Isso aqui é aula de física, viu? Quem faltou aula de física do segundo ano, física ondulatória. Agora acho que eu me toquei. Agora eu me toquei. Ó, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O nosso ouvido, ele escuta em uma pequena frequência, chamada de frequência de som audível. O que é o som audível? É tudo que a gente consegue escutar de 20 Hz a 20.000 Hz. Ou seja, tudo que a gente escuta vai estar nessa frequência. Abaixo disso, a gente vai ser chamado de infrassom. E acima de 20.000, a gente é chamado de ultrassom. Aquele aparelhinho que a gente vai fazer ultrassom da abdômen total, ali, para ver se está os óculos bonitinhos, para ver se o fígado aguenta o final do ano. Pronto. Então, é acima de 20.000. Acima de 20.000 a gente não consegue escutar. Essas frequências altas também, aquele apito de cachorro. Pronto. Aquilo acima de 20.000 também. Nessa frequência só quem escuta são os cães e os gatos. Nós escutamos até 20. E se você for exposto a quantidade de ondas sonoras muito alta por muito tempo, você vai passar a não escutar algumas frequências. Aí você vai ter a perda do som. Aí é aquela história que tem assim, as pessoas mais idosas, que você tem que chamar e fazer... Ô Dona Maria, o senhor tá me ouvindo? Ô meu filho. Pronto, é justamente a perda de audição. A perda de audição a gente já perde com o envelhecimento. Mas uma outra também é quando a gente é exposto, por exemplo, a gente está dentro da usina, ou fica na frente do sistema de som durante muito tempo, ou até em casa mesmo. E tem gente que tem um sistema de som em casa que bota para ele, para o vizinho e para a rua inteira. Muito tempo. Né? Aí vamos lá. A gente tem a primeira onda, que é chamada de 20 Hz, que é as ondas de grave. O que as ondas de grave são? Elas simplesmente é isso aqui, ó. Conseguiram ver as ondas? A ondinha? Pronto. Isso aqui é uma onda de grave. Então, o que é uma onda de 20 Hz? É uma frequência em que ela vai demorar um segundo entre o seu pico. Aqui não está falando no pico, mas entre o seu pico e o seu vale, ela vai demorar. Em um segundo ela vai fazer 20 desse caminho. Isso é chamada onda de grave. Ela não vai ter som, só vai ter vento. Já uma onda de 50 Hz, ela é mais ou menos assim. Ela já vai ter 50 ondas na frequência de um segundo. Aí é chamada de Hertz. E assim a gente vai. Já uma... Segura aqui. Agora segura aí, vê? Pode puxar, puxa mesmo. Já uma onda de 20, pode puxar com força. Não, pode não separar não. Já uma onda de 20.000 Hz, ela é isso, ó. Conseguiram ver? Pronto. Isso daqui, ela fez e voltou aproximadamente 20.000 vezes. Ou seja, em um segundo, ela faz isso. Então, muito obrigado. Então, o que acontece? No sistema de som, as caixas de graves, como são chamadas, elas vão ficar no chão. Porque elas não vão ir muito além. Elas vão até uns 100 metros, 200 metros. É o que a gente chama aquela lapadinha gostosa na caixa de catarro. Aquele pum, pum, pum. Já o médio, o falante de médio, como nesses casos aqui, ele faz o seguinte: ele vai reproduzir as frequências de médio, e as frequências de médio elas vão começar em 250 até 5.000 Hz. Então aí a gente vai ter o peso da voz, o ar da voz e a voz propriamente dita. Já na frequência acima de 5.000 até 20.000, quem vai estar responsável são os, como eu posso dizer, os drives TIs, que vai ter de 1 polegada ou de 2. Isso daí a gente também tem os falantes de médio, a gente vai ter de 6, de 8, de 10 e de 12. Esses daqui são de 12 com um drive, aquela boquinha ali em cima, prateada, é um drive de 1 polegada. Ele reproduz até 20.000 Hz. No sistema de som de carro, som de bala,
O pessoal gosta de colocar um fenólico. O fenólico vai reproduzir ali até uns 12.000. E a partir disso coloca um TI, que o pessoal também antigamente chamava de Twitter. Isso é calculado no caso? Você tem que ver aqui. É o manual dele. Ele já vai ser certinho. Ele já vai, quando você compra eles, já vem dizendo. Por exemplo, o meu sistema de som em casa, eu tenho o meu upgrade, o meu não é os 3K. Ele reproduz de 40 Hz até 1000. Só que eu não coloco ele até 1000, porque eu vou estar forçando o falante. Eu cortei ele de 37 até 200, somente para reproduzir as frequências de grave. O meu médio, ele reproduz de 60 Hz até 6.500. Mas o que foi que eu fiz? Eu cortei ele em 150 e deixei ele reproduzindo até 1.500, 1.700, 2.000 por aí. E o meu TI, que responde de 800 a 20.000, eu cortei em 1.500 até 20. Aí eu tenho como é que eu posso dizer, o cruzamento de faixa, que vai ser muito bom nessas faixas para a gente quando fizer alinhamento, mas isso aí é outra história. Mas quando vocês estiverem fazendo captação, se a sua mesa de som for digital, você já colocou um cabo. Mas quando ela não é digital, você tem que utilizar um negocinho chamado de interface de áudio. Essa aqui é a minha mais nova, tá? Essa daqui é uma Scarlett 2 e 2 da Volkswagen. E essa daqui eu já fiz muita gravação e muita transmissão de igreja, que é a BR 1M2, com Folia 1M2. Essa aqui você encontra no Mercado Livre por 580 reais. Já essa daqui você vai encontrar por 2.700. Aí o que é que os chineses fizeram? Que chineses é lasca. Eles simplesmente, quando essas plaquinhas aqui é feita na China. Eu me esqueci, não estou conseguindo chegar aqui não. Mas o que eles fizeram? Por que ele é tão caro? Por causa dos seus componentes. Aí o que é que os abençoados chineses fizeram? Copiaram o esquema elétrico e fizeram uma TI. E você conta com 200 reais, 300 reais. Né? Mas tipo... Mas na prática? Na prática vai ser o seu bolso. Quando você for começar, eu vou gastar e tal. Não, comece com o mais barato. Eu mesmo comecei do mais barato. Meu microfone, quando eu comecei a fazer festa, eu tinha comprado ele por 150 reais. 150 foi 200, uma coisa assim, muito tempo atrás, lá em 2016. Hoje, o meu microfone que eu faço festa é esse aqui. Só esse aí embaixo. Um Sanfês. Que é o que o queridinho do pessoal. Que o pessoal do Milatex aí vai comprar por 1.500, 2.000. Pronto. O meu microfone é esse aqui. Eu comprei na época de pandemia. Literalmente, o componente que você precisava não está aqui já. Oi? Literalmente, o que você precisava no caminho não está aqui já. Isso. Aí o que acontece? Aí nós temos aí vocês operadores, vocês têm que saber identificar os microfones. Por exemplo, esse aqui é um microfone com fio. Microfone com fio é tipo com mão na roda. Por quê? Ele não vai precisar de bateria. É só você colocar o cabo. É certo que quando o cantor estiver lá cantando, ou quando você estiver falando, não sei o quê, ele não vai poder sair do canto. Diferentemente de um com fio, em que tanto esse quanto esse daí são chamados de microfones cardioides. Por que eles são chamados assim? Porque a captação dele, ele não acontece só na frente.
ele vai acontecer dos lados. Agora, existe um microfone que não se capta do lado. É esse daqui. Não, isso aí não tem talk não, mas o Dylan 9800 que foi lançado agora, já foi inspirado nisso e ele já tem um talkback nele já. Oi? Isso. Quem nunca teve o famoso Shure SM58, o Lesson da... Oi? O que dá choque. Pronto. Esse aqui é meu querido. Esse daqui é um microfone unidirecional. Ele não capta aqui atrás e nem dos lados. Ele só vai captar na frente. Isso é bem apropriado para você que está fazendo entrevista, Não. Esse aqui não. Esse daqui você vai ver, ele é mais específico para você fazer a medição da pressão sonora, que o som é medido em decibéis. Quando você tiver, vê lá, uma house mix, quando tem festa por aqui, tem lá a casinha onde fica lá o técnico de aula das consoles. Você vai ver isso daqui. Vai estar lá no trapézio e direcionado diretamente para o meio do palco. Ele vai estar fazendo a análise através de um software chamado Smart. Ele vai estar fazendo a análise das frequências que estão sempre e também a medição dos decibéis. Porque às vezes ele também tem uma lei que não pode passar de 120 decibéis. Mas o que ela falou está coerente. Tem um microfone especial que é realmente para isso. Para captar, por exemplo, pegar só um perfil específico da multidão, por exemplo. Sim. Tem um específico para isso, né? geralmente é muito usado para... O que, assim, esse daí que fala... Essa aí eu já vi, aqui realmente com pressão de som. E perguntei uma vez, porque eu não sabia que era o microfone. E eles disseram que era justamente porque não tinha, assim, nada que tivesse ao lado, atrás, eu prepararia o que eles iam ficar no palco, né, das medições, mas eu não sabia que era esse. Tão pequeno. Esse daí na época que eu comprei me custou R$570. Eu estou dizendo coisa assim para vocês se familiarizarem, porque quem trabalha com áudio não é barato. E muitas vezes quando vai se pedir para fazer um trabalho audiovisual, o pessoal Oi? Esse daqui eu comprei recentemente para fazer palestras. Como eu também vou começar, aí eu vou me ficar livre. Mas eu estava pensando em fazer com esse aqui, ó. Mas só que, tipo, como é que eu vou estar aqui, entendeu? Aí eu preciso de uma certa liberdade, né? Então, peraí, deixa eu... Vou aqui me emprestar com isso. Diga. Sim. Então, porque assim, eu participei de muitas rádios, sabe? Eu fiz muitos estudos de rádio. Então, lá... Ondas do HF. Lá onde eu vi para ondas nas rádios, normalmente tem aqueles... Tem o computador... Os hacks. E lá onde eu vi aquelas ondas que eu estava explicando pra gente. Né? Aquilo lá é para medir o que? A voz, o som, o que significa aquilo? Qual... deixa eu entender. Dentro do estudo da rádio. Sim, dentro do estudo da rádio. Onde os locutores estão falando, existe um computador, uma tela na frente deles. Sim. E ali tem aquelas ondinhas também, eu gosto de começar ficando ali. Pronto, é justamente as ondas que está ali mostrando, é as ondas que a gente não vê. Que no caso deixa eu só mostrar aqui para você. A gente vê que aquela ondinha, ela fica, né? Exatamente. Sim. Eu acho... Pronto, deixa eu abrir aqui meu arquivo aqui. Eu acho que você deve estar falando... Aqui eu tenho bem pouquinha coisa. Isso aqui já estou no HD, viu? Acho que é aqui. Pronto, eu vou pegar aqui de Senseia, isso aqui. Pronto, um dos softwares que eu utilizo para fazer gravação é esse aqui, é chamado SoundForge.
Só Default Pro Suite, que é um dos programas para algo profissional. Tem esse e tem outro que a gente também utiliza. Mas esse aqui eu estou pegando para lhe mostrar o que você está dizendo. Quando eu vou fazer uma edição, que eu estou aqui para fazer uma edição de um teatro lá na escola, pronto, eu vejo o som assim, certo? Mas quando deixa eu ver aqui. Tipo, essas ondinhas. Pronto. Essas ondas aqui é o que vai estar me dizendo que vai ser a parte de médio, a parte grave, médio e de agudo. Então, o som, quando eu vou ver, quando eu vou trabalhar assim. Justamente por quê? Porque aqui eu vou fazer o casamento. Eu vou fazer o casamento de uma música com uma outra. Entendeu? Por exemplo, eu tenho esse outro arquivo aqui, ó. Esse outro programa que eu também utilizo. Cadê? Aqui, o Reaper. Esse aqui é o mais usado. Esse aqui o pessoal usa bastante. E tem esse, tem o Cubase, Pro Tools, mas assim, ó, apareceu um aviso aqui porque ele está configurado para essa minha interface. Isso. Eu vou botar aqui no Direct Sound, que é o áudio da placa. Mas deixa eu abrir aqui, abrir o projeto, certo. Esse aqui eu fiz para um colega meu, um popurrí eletrônico. Ele pediu, fez assim, DJ, olha, prepara aí para mim um popurrí aí, feito aqui o pessoal. Quando a gente vai para um show, aí tem aquela parte que a banda para, tem lá umas músicas que estão na atualidade e o pessoal vai dançar. Pronto, eu fiz essa faixa aqui para ele. Então, por que eu preciso saber do áudio, saber aonde que está? Porque justamente aqui, ó, eu vou fazer o casamento de uma faixa com a outra. Por exemplo, eu começo com um solinho e fiz o corte aqui, ó. E veja só, estão enxergando aqui um vale? Ah, isso aqui é só um segundo, 1 milissegundo. Mas se você fizer vários milissegundos, o que é que vai acontecer com a sua música? A sua música vai ficar picotada. Então você tem que evitar isso. Essa é a sua responsabilidade. Aí, ou seja, mas ninguém percebe. Claro, ninguém vai precisar saber, mas você tem que saber. Porque você é o responsável. Entendeu? Aí o que acontece? Essas faixas aqui, elas já estão todas equalizadas. Quando eu já pego aqui, ó, essas faixas aqui, elas já estão em 320 kbps, tá? E a 48 kHz. Normalmente vai para 44, mas eu gosto de 48 porque eu já tenho uma frequência maior. E só uma coisa, faixa de áudio, se vocês forem trabalhar, pessoal, aqui, você pergunta, você quer em MP3 ou em Wave. Existe a diferença, porque o codec de MP3 você vai compactar a música. Isso, você já perde. Agora, quando você coloca em 320 e 48, não perde tanto, mas perde. Já quando você coloca em arquivo .FLAC ou arquivo .wave, a qualidade do jeito que está vai. A mesma coisa com imagem. Se você colocar o codec JPG, JPEG, já vai, né? Você bota em MP4 lá e também vai ficar excelente, mas também é um arquivo que, por exemplo, um arquivo desse de música eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui, popurrí. Pronto. Tá aqui. Cadê? Pronto. Ponto 2.
Vou pegar o ponto 2. Vejam só, esse meu arquivo está com 12 MB no formato de MP3. Por quê? Porque eu preferi trabalhar em MP3, porque a maioria agora dos equipamentos trabalham com MP3, reproduz o mesmo, mas em MP3 até para a gente enviar pelo WhatsApp também é bom, mas só que tem uma limitação, o WhatsApp só vai até 16 MB. O último que eu fiz deu 20, aí eu tive que enviar como arquivo, entendeu? Mas o que acontece é justamente isso aqui. Então vamos lá, eu vou pedir que vocês venham para cá para a gente se familiarizar aqui. Deixa eu só abaixar aqui o som. Pronto. Porque não adianta só falar e ninguém saber mexer, né? Pronto. Observem aqui, eu tenho duas consoles. Isso aqui é só um amplificador, tá? Eu tenho 2 racks. Eu tenho 2 mesas de som. Eu tenho uma analógica, como vocês estão vendo, ela tem vários botões e não são poucos. E essa aqui é uma digital. Existe algum botão nela? Apenas o volume. Só o volume. Quando eu disse a vocês que a ferramenta mais importante de um técnico de áudio é o fone de ouvido, porque nas mesas de som você vai ter a saída de fone de ouvido, que é justamente o seguinte, para você escutar como é que está. Porque o sistema de som, quando está alugado, a locadora já traz alinhado, mas existem alguns técnicos que preferem alinhar o som ao seu gosto. Aí o que acontece? Já a segunda parte mais importante é chamada de pendrive. Se você for trabalhar com mesas que a maioria agora é digital, você vai trabalhar com uma coisa chamada de cena. Então a cena vai estar salva no pendrive, você espeta lá, acabou-se. Mas só que numa mesa dessa aqui, como é que a gente vai espetar um pendrive? Tem entrada? Tem não. A única entrada de pendrive que tem essa aqui, mas é para 2 microfones sem fio. Oi? Aí agora, E agora é o seguinte, a minha voz está no canal 1 e eu quero que vocês mexam. Eu vou estar falando aqui e eu quero que vocês mexam nesse primeiro canal. Observem aqui. Eu tenho a frequência aqui alta, tá certo? Esse primeiro botão. Isso aqui é o compressor, tá? Isso aqui é o fundamental. Eu não sei se vocês já notaram, mas tem alguns cantores ou pastores, pregadores, que gostam de se empolgar e grita. O compressor é justamente para você segurar esse grito. Porque aqui, ó, tá vendo? Eu estou falando e está subindo a luzinha. Se eu aumentar o som, ele também vai aumentar. Mas o que vai acontecer? O som vai ficar ruim, não é isso? Então, antes de mais nada, o que vocês devem fazer numa mesa de som? Você vai utilizar o pré da mesa. Eu já vi muitas pessoas espremendo a mesa, isso aqui, ó, lá em cima, espremendo minha mesa, nada de som chegar, e o som baixo, e o cara abrindo aqui, e nada. Aí eu aprendi até hoje, nos videozinhos que eu também assisti no YouTube de Aldísio, que é o técnico de áudio de Wesley Safadão, ele faz o seguinte: cadê o pré da mesa? Isso aqui é chamado pré da mesa, que muita gente não consegue. Esse botãozinho aqui é bem pequenininho, que ele tem o nome de ganho. Você pode observar aqui, tem aqui ganho também, ele já está meio enfadado de guerra. Então o que acontece? Quando eu vou fazer com essa mesa de som, eu primeiro faço o seguinte: eu baixo o canal e libero ela. Na analógica você tem que subir até o 0 dB, que aqui a gente tem até 0. E você vai fazendo o seguinte, você vai observando aqui, ó, sem abrir a saída LR, a saída master. Aí você faz o seguinte, você vai abrindo. Quando chegar em 0 aqui, digo, opa, beleza. Se você quiser mais um pouquinho, até 2. Eu gosto de trabalhar até 2, porque quando eu libero aqui, eu não libero no 0, eu libero no 5. Aí, meu amigo, quando o som sai, o som sai virado numa chipada da conversa. Não tem
som do mundo que bata. E o pessoal fala assim, rapaz, que tu acha um somzinho pequeno? Nunca me bateu tanto na minha vida. Eu digo justamente por quê? O pré da mesa. Aí depois que eu faço o pré da mesa, regulo o som, beleza. Aí o que é que eu faço? Eu desço. Venho para a parte de alta, médio, médio grave e de grave. Observe o seguinte, eu vou tirar o grave da minha voz, tá? Se eu for tirar o grave da minha voz, aqui já deu uma mudança, não foi? É aquele chamado, a gente está vendo o som abafado. O som abafado. Isso. Se eu for tirar a frequência de médio grave agora, será que vai mudar alguma coisa? Não mudou nada, não foi? Não, mas se eu for tirar o meu médio, o que será que está acontecendo? Talvez ficou bem baixinho. Ficou bem baixinho, porque só quem está respondendo é o STI. Entendeu? E se eu for tirar a minha frequência de alta, a minha voz baixou mais ainda. Agora veja só, eu vou botar só a parte de alta, aumentar a parte de alta. Está escutando, mas sai aquela coisa, né? Aí vem o médio. Se eu for colocar o médio, aí vai ficar o quê? Aqui a gente chama de voz enlatada, que de vez em quando acontece isso lá na igreja. Eu disse, rapaz, essa voz está enlatada aí por quê? Aí se eu aumentar aqui, ó, o médio, ó, tá vendo? Já ficou aquela coisa. Isso. O megafone, ó. Já está aqui meio que o megafone. Aí vai acontecer o quê? De novo não, né? Agora se eu for botar o grave, ó, minha voz já voltou a ficar mais encorpada. Aí, ó, a minha voz já ficou mais aveludada, o que a gente chama de a voz mais grave, mais cheia, entendeu? Isso, aquela... Aí é justamente isso as frequências que a gente tem que fazer. Então, primeiro você tem que começar ele no meio, que a gente chama em flat. Começa aqui. Aí você vai mudando, pessoal. E aí, cantor, como é que tá a voz? Não, bota um pouquinho mais de médio, um pouquinho mais de agudo. Eu já peguei o cantor uma vez, né, foi sonorizar um casamento, e o cara olhou para mim e falou assim, bota aí mais um pouco de brilho na voz. Que é isso? Eu olhei para a cara do sujeito. Estressar, né? Oi? Não, vocês vão topar muito com isso. Além do que vocês, futuros, também operadores, vão se topar com o sujeito. Me empresta o carregador do celular. Me empresta ele. Pega aí. Pega aí. Pronto, você está aqui na aula, fica aqui. Você está aqui, concentrado, a banda vai começar. Eita, cara, era tudo mesmo que eu estava querendo achar. Tem alguma tomada aí para carregar meu celular aí? Meu amigo, oi. Não, o negócio é o seguinte, você está aqui, a banda vai começar, pá. Você passou a sua cena, você passou a banda, você passou o som, beleza. E também é o seguinte, vocês são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Aí o que acontece? Você está lá, aí chega um abençoado que não consegue carregar uma power bank, ou quando sai de casa não bota para carregar, passa o dia todo usando Tem como carregar o telefone aí? Aí você está lá com tomadas de 220, 380, qualquer coisinha dá uma pane, dá um fogo numa estrada. Tem como carregar o telefone? Né? É mesmo assim. Já teve uma resposta criativa? Oi? Já teve alguma resposta criativa? Eu assim... Teve uma vez, só aconteceu comigo uma vez. Eu estava fazendo uma festa com o meu som, um somzinho pequeno, mas também ele é forte. Ô rapaz, era tu mesmo que eu estava vou botar aqui para carregar. A sorte dele que ele botou no chute de linha, porque se ele tivesse botado em outro canto, eu digo, olha, aqui não quero carregar não, foi mandar ele procurar. Às vezes a gente tem que ser chato, porque se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é sua. Porque o locatário entregou o som pronto para você. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é sua. E também a mixagem, se o artista vai cantar bem ou não, é de vocês. Mas como também a questão da
captação. Se você está lá fazendo uma gravação de, vamos supor, um documentário ou alguma coisa, a responsabilidade maior é sua. Porque, tem que fazer a história, cada macaco tem seu galho, o pessoal do visual está fazendo dele. O pessoal do áudio, caso vocês, fazer o seu. E ninguém vai chegar para dizer, olha, faz isso, faz isso. Não. Quem vai chegar perto de você é o produtor. Pessoal, olha, eu quero que o som saia assim, assim, assim. E uma questão muito grave também que a gente tem é a questão de ambiência. Certo? Eu vou desligar aqui e vou trocar de mesa. Vocês podem vir para cá agora, que nela, a gente não vai precisar dela aqui, a gente vai precisar dela aqui. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Eu não tenho uma mesa daquela, porque eu já vi muita gente fazendo isso. Que faz com o computador. Olha, né? Olha, né? Quando vai sair aquele som. Não, ali é o software. É meu. Sim. É do multímetro. Ó, veja só, já chegou o som, não foi? Essa daqui é uma interface digital, tá? Deixa eu só tirar aqui o link. Eu acho que agora dá para trabalhar. Olha, veja só. Eu estou mexendo aqui. Isso daqui é uma digital. Diferentemente daquela que a gente tem botões, só que para usar a gente vai ter redes, compressores, tudo analógico. Numa digital a gente já vai ter tudo aí. Observe. Eu estou no meu. Deixa eu botar aqui no meu canal 3. Tá? No meu canal 3 eu tenho aqui a parte de mixer. Observe. Eu não tenho nada. Deixa eu só tirar um pouco desse ganho aqui. Pronto. Observe. Eu estou com o pré da mesa zerado, o ganho zerado. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar ganho. O meu som está saindo nas caixas? Não, não está. Porque justamente ele está chegando, está saindo, mas só que ele está muito baixo. Aí tem também a questão de diferença de cabo. O cabo P10 e o cabo XLR. Esse aqui é um cabo P10 TS. Ele é chamado de TS porque, se vocês observam, ele só tem um anelzinho. Já o TRS, ele vai ter dois, que é chamado de estéreo. Mas em sistemas de som é mais utilizado esse daqui. O som não está saindo porque entrou num cabo mono. Já no XLR, eu vou ter o aterramento, que é o X, e o LR. Eu tenho 3 pinos. Deixa eu só aumentar aqui.
aumentar aqui. 1, 2. Pronto, observe. Eu aumentei. No cabo P10 ou nesse daqui, cabo mono, eu preciso dar muito mais ganho do que no cabo XLR. Por quê? As mesas, elas já têm um pré-amplificador. Quando utiliza esse cabo, o que acontece? Ele já vai ter a saída amplificada. Então você não precisa dar muito ganho. Entendeu? Aí o que acontece? Eu quero que observem aqui. Cadê meu negócio? É o meu apresentadorzinho que tá aqui. Ó, aqui ó. Então observe, eu tenho aqui no canal, tá? Eu tenho o mini ganho, que é justamente o pré da mesa, que você vai aumentar, certo? E aqui eu vou ter o botão de Phantom. O que é o botão de Phantom? Por exemplo, esse meu microfone aqui, esse pequenininho, para sua membrana funcionar, ele precisa de 48 volts. Esse daqui, o volts que já vem da mesa já funciona, já faz com que a cápsula se movimente. Porque se você for observar a cápsula desse, ele é diferente. Então, ela se movimenta com baixa voltagem. Já esses daqui, que no caso são chamados de condensadores, ele precisa de uma alimentação fantasma de 48. Então, nas mesas, a gente tem isso aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, com esse microfone ali plugado na mesa, eu tinha que ativar esse botão de 48 volts. E nas interfaces de áudio também vai ter aqui, ó, botãozinho de 48 dessa. E aqui atrás é uma chavinha, on-off a 48. Em que quando eu aperto, ele pega os 5 volts que vem do computador e aumenta e transforma em 48, que é justamente para você fazer a captação. Aí o que acontece? Quando estiver fazendo em um outro componente muito utilizado, é chamado um noise gate. O que é um noise gate? Como o próprio nome já diz, um noise gate é o portão do microfone. Do jeito que ele está aí, esse meu microfone, ele está captando tudo. Se eu for aumentar, vai aparecer um bocado de coisa. Mas só que se eu for encurtar essa curva, assim ó, aqui, deixa eu ver aqui, threshold, observe, eu vou deixar de captar tanta ambiência e pegar só a minha voz. Isso é muito importante quando a gente tiver, por exemplo, em show ao vivo. No show ao vivo, isso é muito papagaio. Em ambientes que tem muita sonoridade, nós utilizamos o noise justamente para isso, para fazer com que o quê? O microfone só fale quando eu falar. É tipo um portão, por exemplo, o portão está aqui fechado, eu consigo passar? Não. Então, se eu abrir, vai passar somente aquelas frequências, que no caso, eu estou aqui falando, beleza, está aqui. Se o meu microfone estiver tudo aberto, eu não sei se é o caso daqui, mas não sei se tem um caso quando tem um trio elétrico, o pessoal gosta de, o pessoal que tem mala de carro, eu acho que são os acéfalos, gosta de querer competir com o trio. O cara lá está sendo pago, está lá, você está lá fazendo seu show. Deixa eu ver. Você tem Glício, por exemplo, tem Glício Lee. Pronto, eu me lembro de Glício Lee na festa que o Neto fez. Aí estava lá o paredão de junho, 6 graus. Aí eu pensei, que paredão da porra ali? Ou seja, estava causando interferência. Eu me lembro disso porque foi a situação mais recente, entendeu? E aí, resultado. Mas eu acho que aqui, quando tem trio elétrico, o pessoal... Oi? É a mesma coisa. Aí, pô, o cara lá, o trio elétrico segue todas as normas, todas
todas as regulamentações para não o som ser o mais agradável possível, que a norma vai até 120 decibéis, mas não tem problema. Aí, pô, cara, lá vem o cara, tem um paredão, uma mala, 2 graves, 4 médio, 8 da UTI, regulado no 62, dano no talo. Aí diz, eita, meu som tá tocando mais do que o teu elétrico, olha. Aí, meu amigo. Aí eu faço a mesma coisa aqui, meu amigo. O cara tá trabalhando ali, ganhando seu ganha-pão, ganha a sua galinha, e lá vem um imbecil querendo atrapalhar. Coloca mais lá do passinho. Vai, desce, sobe, desce, vou dar pirocada na xereca, não sei o que. O mais que veio. Vai leve vocês também. Né? Mas o que acontece? Então, tirando essas contrapartidas, por exemplo, eu estou aqui. Vocês estão escutando o som do ventilador aqui? Agora está, né? Ok. Então é justamente isso que o Noise Gate faz. Por exemplo, ele está aqui aberto porque o microfone está bem perto de mim. Outra coisa também, quando vocês estiverem fazendo captação ou na igreja, ajudando lá, que acontece lá, né? Que bota o pessoal e diz, não, eu entendi, não, ninguém bota lá um cara que está lá, que não mexe. Aí mais igreja evangélica. Porque assim, eu diria igreja evangélica porque eu ponho mais, mas também acontece na católica. Aí o que acontece? O pessoal, aí vocês, futuros operadores, colegas de profissão, tá lá na pregação, tá. Quando passa o som aqui. Quando é depois, quando vai falar, o microfone já vem para aqui. Quando é daqui a pouco, o microfone está aqui no umbigo. Aí o que é que o palestrante, o presbítero, sei lá, o ministro que estiver lá, ou o próprio palestrante, vai virar para você. O microfone está baixo. Só que você já está lá aumentando, virado na coisa, você vai para baixo. Aí fala, ajuda a igreja, por favor. Aí quando bota o microfone do jeito que é para colocar, que a posição do microfone basicamente é o quê? 4 dedos. Se você coloca muito próximo da boca, é melhor, você vai ter mais. Tem muitos cantores que cantam assim. Tem alguns que seguem aqui assim, que colocam no pedestal, assim, uma certa distância, 5 centímetros da boca. Porque não vai pegar o tanto o som, a respiração, você... Oi? Cara, isso aí tem gente que gosta de puxar. Uma vez eu fui para um casamento, aí eu tinha tirado umas frequências, aí a que estava lá no ministério, no casamento, não, perdão, na festa, eu não gostei não, porque eu gosto de escutar do meu S. Cara, além de rasgar o tweet, vai rasgar o seu tímpano, né? Porque, tipo, um som não precisa ter muito agudo. É você ter um som mais cheio, mais redondo, mais encorpado, entendeu? Aí o que acontece? Professor, mas antigamente usava muito para o tweet, não era? Lembra disso? Isso, tweet ST400. Fica aquele som mais cristalino. Porque é justamente o quê? A função do tweet, lembrando do tweet, ela vai se movimentar muito pouco. Aí o que acontece? Essas ondas, como elas são muito juntas, elas conseguem ir mais longe do que a frequência de grave. Porque como você viu, a frequência de grave ela é mais espaçosa. Ela tem uma distância maior. Então por isso que ela não vai tão longe. Aí quando você vê o sistema de som, você está aqui de frente para o palco. Você vai ter caixa embaixo e caixa em cima. Essas caixas que ficam em cima, que são chamadas de line array, que a gente conhece também como caixas de alta, ela só vai ter
o médio e o TI. Porque qual é a função dela? Ali, ou a gente vai colocar lá no software tudinho, ou vai no próprio, não no olhômetro, tá? Mas no laserzinho, qual é a função dela? E até a última pessoa. No software, os engenheiros de áudio utilizam, eles vão calcular até onde o som vai terminar e da onde uma chamada torre de delay, que é uma torre com outras caixas, vai começar. A mesma coisa acontece com a sala de cinema? Isso. A sala de cinema, se vocês quiserem escutar o melhor áudio, sempre no meio do cinema. Porque ali você vai pegar os engenheiros, quando vão fazer a acústica da sala de cinema, eles sentam exatamente no meio. Aí você vai ver o som de frente e o som voltando. Já quando está lá atrás, nas últimas, você não vai ter tanta qualidade de sentar ali no meio. Por isso que quando eu vou para o cinema, eu gosto de sentar no meio. O que quer dizer aquele negócio uma siglazinha que é Adobe? Acho que é isso. É a tecnologia Adobe, agora a gente tem Adobe Atmos, que é justamente para fazer a imersão do áudio. Aí você vai ter um sistema 5.1, 5.2, 7.2, ou seja, são 7 caixas acústicas e 2 subs. Aí isso você vai precisar de... Não vai ser mais amplificador, vai ter amplificadores, mas você não vai ter processador. Um processador chamado de receiver, o famoso receiver, que ele vai fazer o gerenciamento, que vai ter caixa de frente, caixa lateral e caixas traseiras. No sistema de som do cinema, vocês têm até a caixa de teto, que vai direcionar, que você vai ter a questão de imersão. Aí você vai sentir propriamente como se estivesse dentro, que é onde vai vibrar. Já no sistema de som de rua, que é o que a gente fala, que é o que a gente mais vê, a gente só vai sentir as nossas tripas, vamos dizer assim, mexendo, quando a gente ou passa de lado de um trio elétrico, que você vai ter o... Você sempre revirando. Oi? Não, o trio está aqui e você está aqui do lado. O carnaval. Pronto, você vai sentir tudo tremendo. Ou quando você tem um palco numa festa e você fica ali de frente daquela parede de caixa de grave. Aí você vai sentir tudo vibrando. Porque como você está mais próximo dali, o som vai mexer com você. Porque o nosso corpo é o maior ouvido humano, é um ouvido gigante. Porque como nós somos 70% água, o que vai acontecer? O som vai se propagar nisso. Qualquer coisa, de qualquer percepção, a gente sente através da nossa pele. Entendeu? Como é que os deficientes auditivos conseguem enxergar com os olhos? A percepção. Eles sentem, vamos dizer assim, o ambiente. Eles sentem na pele. Então, tudo ao nosso redor gera som. E nesse gerar de som, a gente escuta não só pelos ouvidos, principalmente pelos ouvidos, mas pela pele. Se fosse assim, como é que, por exemplo, uma cobra conseguia escutar? Uma lagartixa. Ela tem um ouvido muito fininho, mas eu acho que realmente não vai... Não, porque ela vai mais pela pele. A lagartixa, quando ela está balançando a cabeça, ela está simplesmente, como ela não tem um sistema auditivo feito nosso, que a gente junta as imagens tudinho, ela balança a cabeça para as imagens se baterem. É coisa interessante. Já a cobra, ela consegue ver também além dos olhos e da pele, e através da língua. Quando ela bota para fora, ela vai sentir as ondas, o calor, que são o infravermelho. Ela vai sentir quem está mais perto. Uma última pergunta, professor. Vai depender muito dos equipamentos específicos na área que você vai atuar, né? Por exemplo, o senhor mesmo poderia me dizer as maiores características do cara para trabalhar? Um exemplo. O Gideon ali, ele é músico. Mas o Antônio aqui, ele trabalha com a parte de captação de documentários. Ele quer fazer documentários políticos. Já o Diego aqui, ele quer trabalhar com videoclipe, por exemplo. Qual seria o requisito específico de cada um desses? Olha, vamos lá. Para videoclipe, você pode fazer o seguinte.
você pode fazer essa produção de videoclipe em 2 etapas. A primeira etapa, a gravação do visual, e depois você fazer a gravação da música. Porque quando você faz essa gravação, porque normalmente acontece o seguinte: primeiro você vai gravar o áudio. Então, para você gravar o áudio, normalmente em estúdio, você utiliza microfones condensadores com espumas para evitar o ar. Oi? Não sei o que filter, uma coisa assim que é chamada. É uma telinha que tem na frente. Entendeu? Aí o que acontece? Você faz essa gravação no estúdio para depois fazer a gravação do áudio. Se você for ver gravação de clipe, não tem ninguém segurando o microfone. Tem não. Então o que é que acontece? Mas como é que está saindo o som limpinho? E bem igualzinho. E o cara não está nem segurando um microfone desse. E também assim, né? Aí é justamente o seguinte, é como eu estou dizendo: primeiro grava o áudio no estúdio tudinho e manda para ele. Ele vai ensaiar com o balé, com o pessoal aquilo, e ele vai escutar, vai ter pouco. E o pessoal que vai fazer a gravação do clipe só vai captar o quê? A imagem. E a pós-produção é que vai fazer a sincronia do áudio com o vídeo. Aí o que acontece? Os microfones eu não tenho aqui, mas por exemplo, os microfones condensadores. Você vai ter o AKG P220, que esse eu pretendo comprar. Ele é um condensador de 48 volts. Ele capta as mínimas coisas. Então, se você for ver numa sala, no estúdio, ele é isolado acusticamente. Justamente o quê? Para evitar ruídos. O que são os ruídos? Barulho externo. É uma panela que cai, é um cachorro que late, é um carro que passa, é uma moto sem cano que está... Pronto. É para evitar isso. E também as paredes do estúdio, elas são grossas. E entre uma parede e outra ainda tem um revestimento, uma expansiva. Para não deixar... Mas para não bater o eco, na realidade é para não sair um som externo para dentro. Para não ter o eco, é espuma. Que a gente, por exemplo, lá na escola que eu estou trabalhando, eu vou fazer uma sala de rádio, eu vou fazer a acústica com bandeja de ouro. Bandeja de ouro. É uma coisa barata. Que você pode fazer e resolve. Já fiz. Né? Uma outra também é tipo colchão. É justamente para tirar a questão dos bater e voltar. Tudo que absorve o som. Entendeu? Aí diminui também o barulho para quem está fora. Isso. Aí a questão de diminuir o barulho que está fora é justamente a questão de paredes, de revestimento, ou seja, o som de fora não atrapalha quem está dentro e o de dentro não atrapalha quem está fora. Aí é... no cinema, para os perceberem. A gente está lá, a gente não escuta para fora. Isso é verdade. Que é justamente o que a gente chama de tratamento acústico. Mas isso aí são pessoas especializadas que estudam, mas a gente pode fazer e tal. Aí o que acontece? Já quando você vai fazer gravações de DVDs ao vivo, por exemplo, a gente tem agora que lançou, que está focado no DVD 3 do Safadão. Você tem o Baú da Tatiguel, Moído de Vaquejado de Wesley, Natanzinho Lima. Então, o que acontece? Para a gravação só do áudio, a gente nessas mesas maiores, como uma X32, C48, LS9, ou uma Rampage PM7, uma Rivage PM7, uma PM10, isso aqui eu estou falando de mesas de 300 mil para cima. Por exemplo, essa PM10, a PM7, ela custa uns R$800. É a mesa de Roberto Carlos. Tá? 1.000. R$800 é um carro. Mas o que ele também gosta é uma PM10. A PM10 custa R$1 milhão. Da Yamaha. Se você procurar aí, traz assim, Yamaha PM10, você vai ver aí.
Não, ela é uma nave. Até o último vídeo que você ouvir na própria. Não, cara, o som dele não tem grave, mas você não sente falta. Você não sente falta do grave. Quem faz tudo é o médio. O médio vai lá, tira a reverberação. Pronto. Cara, é basicamente isso daqui em 2 monitores de 11 polegadas. Você só vai ter só esses feirezinhos aqui na mesa. E alguns outros botões de algumas outras funções. Mas normalmente a tela é touch. Por ela mesmo você resolve. Por exemplo, Elielson, nosso aqui da Mini Macaparana, ele tem uma mini Command Wing, uma mini MA Light Command, que é uma mesa de iluminação também digital. É outra coisa de outro mundo, mas que não interessa a gente. Entendeu? Mas tipo, o que tem aqui, você vai encontrar lá melhor. Essa daqui é uma Behringer X18. Essa daqui eu já consigo gravar em multipista. O que é gravar em multipista? Por exemplo, eu nesse primeiro canal eu tenho uma guitarra. No segundo canal eu tenho baixo. Aqui eu tenho um hi-hat, outro hi-hat, um prato, um over, um segundo over, um bumbo. Isso aqui é uma bateria. Depois eu vou ter voz principal, colocando cantora, outra voz principal e back. E depois eu vou ter um teclado, um VS e por aí vai. Essa daqui vai dar tempo porque eu tenho 18 canais. Aí eu vou ter a questão também de efeitos. A minha voz vai mudar e tal. Tudo é equalização. Entendeu? E um plugin que, por exemplo, depois vocês podem procurar é aquela Juliana Ponto com forró. Pegue a voz dela no Instagram e depois pegue a voz dela no DVD. É muita diferença, Juliana Rio quem já conhece, né, Juliana? A voz dela é a voz mineira, né? Chama assim, aí amor. Ela é assim. Oi? E aí amor. Ela é assim. Agora no DVD é uma coisa linda. Na realidade, a voz dela é editada num plugin chamado Autotune. Ali vai tirar a frequência, a voz fica linda. Se você for pegar a MC Daniel, a voz dele é uma merda. MC Camelinha é outro. Mas quando coloca no Autotune, que na realidade o Autotune, eu estava lendo um tempo desse atrás, era um programa para mineração, para encontrar minério. Mas o pessoal viu que ele também resolvia a questão das vozes. Aí o pessoal... Não aproveita essa aqui. Aí o que acontece? Aí para fazer, nesse caso aqui, dessa minha mesa, para fazer essa captação, eu só preciso colocar um cabo USB, que vai ter um cabo de impressora, que já vem nela. Deixa eu pegar aqui. Cabo de impressora, cabo amigo. E você vai ter uma parte USB e uma parte de impressora. Cabo de impressora. Aí você coloca lá no computador, coloca nela, esse lado e esse aqui vai para o computador USB. Aí o que acontece? Quando você chega lá no Reaper, você coloca quem é, aí vamos supor, o primeiro canal, primeiro faixa, você vai botar quem? Vamos supor que é o hi-hat, o V1, o V2, voz, tal. E você vai ter a gravação multipista. Já no analógico, naquela minha, eu preciso pegar uma saída, ou seja, ela vai tudo. Eu não botei essa separação. Eu não tenho. Então fica melhor trabalhar com a analógica ou com por esse modelo que você está falando. A média para trabalhar, fazer gravação em multipista é digital. Você coloca lá, você pode baixar um Reaper, que é gratuito, ele não tem a versão paga, mas gratuito já resolve. Grandes estudos utilizam a versão gratuita. Você também tem, quando você compra determinadas mesas, já vem um software do Base. E desse Cubase você pode instalar, já vai pré-instalar, com licença você coloca.
Mas isso daí para mim já tem experiência, porque não é fácil, né? Por isso que eu no meu começo, eu apanhei tudo. eu sei que não é fácil. Eu apanhei, eu perguntava sempre pro cara, pronto, uma vez mesmo, uma vez que estava lá fazendo, eu me esqueci de quem era essa organização. Eu falei assim, então, se eu me tive curiosidade, eu falei assim, rapaz, uma mesa de som. É isso. Aí eu cheguei a perguntar, eu falei assim, irmão, lá, só tem uma dúvida, não, porque eu trabalho no som, então, como é duas mesas de som? Eu disse, não, porque uma para PA e a outra para fazer um monitor. O que é o monitor? É o som que vai para o músico. Por exemplo, o Gideão aqui é músico. Ele vai querer estudar mais o instrumento dele. Você é cantor, eu quero escutar tal coisa. Eu quero escutar a minha voz mais. Entendeu? E por aí vai. Aí por isso que são 2 meses, basicamente 2 meses de guitarra. Mas como o nosso foco é na questão de conhecer, aí o que acontece? Eu tenho tudo isso aqui para trabalhar. Principalmente fazer em área externa. Uma coisa que a gente tem em gravação externa é vento. Por exemplo, teve aquela novela que foi gravada aqui no Vale do Catibau. No Vale do Catibau. Mas como é que a gente não escutava o vento? O barulho passa O pássaro cantando ali e tal, não sei o que. Como é que eles não escutavam? Primeiro, os microfones. Deixa eu ver se eu trouxe. Tá aqui. O homem completo. Ele deixa eu ver se tem uma tela. Eu tenho isso aqui, a espuminha, que é chamada de filter. Ela vai evitar que o ar vá para o microfone. É espuminha. Só que quando vai fazer as externas, o microfone. Oi? Eu também tenho um guaxinim que é o Pronto, era justamente esse, um microfone grande, cheio de felpuzinho, que é justamente para evitar. Aí ou coloca assim por cima, ou coloca por baixo, dependendo se a cena estiver pegando assim, ó, do meio para baixo, do meio para cima, eles vão colocar ali embaixo. Mas normalmente eles colocam assim, ó. Que vai ter um cara que vai ficar assim, ó. Isso. Aí o que acontece? Aí o operador de áudio, ele já vai fazer o quê? Ele já vai dar o ganho, vai observar e vai abrir ou fechar. Então normalmente vai fechar o noise gate. Então, aí o que acontece? Você fazendo isso, o que acontece? Você evita que sons indesejáveis passem. Porque o noise é isso. Se eu chegar aqui, tá só uma frequência indesejada, eita, não vou passar não. Por quê? Não é para eu passar. Eu só vou passar aquela que eu quero, no caso a voz. Aí fica aquela voz limpa. Geralmente, quando eles estão gravando em alguma área assim, eles tiram esses sons e colocam na voz. Como eles ficam, por exemplo, numa floresta, tem uma especificação na floresta. Mas eles cortam esse som, eles cortam e colocam depois. Na voz. É só gravam os vozes e na voz eles colocam só o. Isso. E no caso, isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Otaviana, pronto. Isso aqui é o da escola. Feeling, Open Project. Pronto. Isso daqui é um teatro para lá da escola. Observe, isso aqui é a voz do menino. Ó, se vocês estão observando, está modulando porque está pegando o som. Mas não observe, aqui está muito diferente. Aí é justamente o que? Aí cada nós, operadores, fazer o que? Mudar, trabalhar com potencial. Isso aqui é um áudio puro. Oi? O que está saindo aqui? Por que foi isso? O áudio está saindo aqui. Aí eu acho que deve estar por causa do cabo. Aí o que acontece? Eu tenho a voz pura do menino. E eu falo, mas rapaz, na sala dela, eu estou falando tão alto e agora eu estou falando tão baixo.
E eu fiz a gravação com esse microfone aqui, com esse fundo filter. Vocês comigo. Que é justamente o quê? Para evitar, tirar um pouco da ambiência e os meninos de vez em quando vai. Né? Aí o que acontece? Esse áudio, quando eu for fazer o encoder dele, ele vai estar bem baixo. Então, quando eu jogar lá no som de forja, eu vou ter que aumentá-lo e depois, na pós-produção, eu vou ter que colocar o noise gate, que é justamente eu vou tirar a questão de ambiência e a questão de sons indesejáveis. Aí o que acontece? Aí o som que eu quero, eu vou fazer a questão de efeito, vou colocar depois, vou fazer uma ediçãozinha e colocar, bom, acabou. Entendeu? Mas normalmente é justamente isso aqui, ó. Por exemplo, se essa a minha interface ali tivesse, que ela se transforma em interface, eu colocaria aqui, ó, uma outra faixa, e assim eu ia renomeando quem seria quem. Deixa eu só desligar aqui. Aí assim não pega mais. Aí o que acontece? Isso daqui é o que a gente grava, isso daqui é o que a gente faz. É por isso daqui que a gente faz a captação de áudio. O áudio vem do microfone, por isso que a gente sempre tem que trabalhar com. Eu costumo dizer que é o seguinte: 90% é equipamento, 10% é você. Calma. Verdade. Por exemplo, se você for trabalhar, eu não tenho dinheiro de comprar um canal. Esse aqui você encontra com uns R$350. Aí eu tenho. Mas eu fui ali numa loja de eletrônica e achei 50 conto. Vai ter a mesma qualidade? É um barato que sai caro, né? É o barato que sai caro. Para você começar a brincar, pode resolver. Para você se acostumar. Agora, se você quiser se profissionalizar, se quiser trabalhar com isso, inevitavelmente você vai ter que gastar. Por exemplo, eu estava aqui logo no começo perguntando, aqui ao meu colega aqui, qual desses aqui era o fone mais adequado para trabalhar com áudio. Aqui. Acho que é assim. Tá aqui. Ele disse, esse daqui. Tá no tamanho e tal. Esse daqui é um miolo, tá no assim, mas se você quiser, tem o da Audio Técnica, que eu acho que vocês conhecem aqui, Petmix. Pronto, ele tem, eu conversando com ele, eu falei assim, cara, depois que eu descobri meu Audio Técnica, eu não troco com mais nenhum outro. Porque ele é um Uber, ou seja, ele pega e faz o quê? Isola você acusticamente. Ele coloca esse daqui eu utilizo para fazer mixagem. Quando eu vou fazer festa, eu utilizo esse daqui. Mas em compensação eu tenho 3. Esses daqui são que o pessoal utiliza também para fazer retorno de palco. Os cantores usam. Então, essa aqui é uma dúvida que eu tenho, professor. Esses aqui são os in-ear. Os cantores, quando estão cantando, eles têm um fone no ouvido. Para que aquilo? É para escutar. A música É o seu retorno, é o retorno dele. Ali é para se ouvir e também tem um produtor. Ele está ali com o microfone desse. Aí o produtor vai dizer, olha, vai lá para frente do palco. Olha, interage, tem um PS para vocês. Interage com o pessoal. Esse daqui é o mais novo. Esse daqui é uma S16 Pro X. Esse aqui, em cada um desse lado, existe 8 types que vai responder de 20 a 40 mil. Cadê? Vem cá. Vem cá, minha cobaia. Diga aqui pro pessoal, qual a sua opinião sobre este fone? Efeito de som super confortável. Alta qualidade. Não recomendo. Peraí, tem outro. Esse daqui é o meu mais novo, tá?
Esse daqui é o ZAR. Ele possui 16 drives em um cabo de 16 núcleos de prata. Tudo aí? Isso é banhada 1. Gideon, tua impressão para o ZAR? Para quem, por exemplo, Gideon aqui que é baterista, eu não sei se você já percebeu, mas ele isola acusticamente. Ele tem a tecnologia que isola. E outra, ele não incomoda o ouvido. Ele também já investe tudo dele. Esse daí, com a case, está custando entre 600 e 700 no site dele. No site oficial. Esse daqui eu comprei em torno de 800 a 900 reais. Pronto. E esse daqui eu comprei para levar para a escola. Ele não possui drives. Ele é só um dinâmico. Você aqui tem muito mais médio. Mas na realidade também não estoura, porque ele, por ter, ele não. É tipo assim, eu também não escuto muito alto. E esse aqui é o famoso grita mais. Esse aqui são 10 anos, nem tem mais lá para vender. Esse aqui me custou 250. Nesse caso, até na produção mesmo de projeto de audiovisual, você também tem que, mesmo que você não seja o técnico, mas você tem que prestar atenção em quem vai fazer a produção. Isso. Para poder entregar qualidade. Né? Eu não escuto, por exemplo, esse áudio que eu vou trabalhar no vídeo, eu não vou fazer com isso. Porque eu vou ter que colocar grave. E esse aqui, porque eu vou estar escutando, ele não vai ter grave. Só vai ter médio e eu vou ter que tirar médio. Então eu vou escutar para o quê? Eu vou tomar esse daqui como referência, esse aqui é o mais plano que tem, esse aqui é um dos mais planos. Você escuta tanto o médio, o grave, o médio e o agudo mais limpo. Tá? Se vocês tiverem um conector celular e conector P2, vocês tirem a prova. Entendeu? Pode escutar qualquer faixa aí de áudio. Não, eu não trouxe o adaptador de iPhone não. E tipo, esse daqui, o grave dele é um pouquinho acentuado. Aí se eu for tirar, ele vai dar para prejudicar. Então eu tenho que colocar um negócio mais. Ele tem a orientação esquerda e direita. Viu? Left e right. Tem que tirar a capa. Pronto. Então conectar a capa para capinha. Por que parece, eu como editor prefiro muito mais o de conta do que assim. É o over. E realmente é só você e o áudio que você está ouvindo. Isso. É só você e o áudio. Eu, assim, eu pretendo. Então, tem uma conta assim, ó. Ei. Eu acho que o meu computador descarregou, não. Não, dá de boa. Sai pro caixinha atrás? Descarregou? Essa aqui é a bateria. Tá morrendo. Tá já morrendo. Essa bateria que vem não presta. Olha, se você for trabalhar com microfone sem fio, a única pilha que presta, gasta de. Essa daí eu não analiso não. É pilha do Daciel recarregada. Vale a pena. Compre para microfone sem fio, a única pilha que presta é pilha alcalina. Você pode comprar alcalina, não vai comprar aquela raiva amarelinha, não vai. Ali, pegar já, por exemplo, essa daqui que está aqui, meu dele aqui, ó. Pessoal, eu estou aqui falando, e tipo, ela já morreu. É o quê? Eu gosto de trabalhar com o áudio assim perto do próximo do 0dB, porque, por exemplo, quando eu estou com esse computador, eu não coloco ele.
só me cadastrar. E pronto, agora chegou. Aí o que acontece? No meu computador, se você for observar, ele não está em 100%. Eu deixei ele em 80%. E a minha plaquinha, eu não utilizo a saída P2 dele, eu utilizo a interface. Eu deixo aqui em 50%, 75%, no máximo. Eu não vou até o canto, a gente bota aqui e vai... Não, eu não gosto não. Eu vou até aqui. Até o Media Player, os outros programas que eu utilizo, vai até 80. Aqui. Justamente porque quem tem que fazer essa função de aumentar o som é a mesa. É onde você vai ter que trabalhar. Porque se você já chegar com muito som, o seu som não vai prestar. Você já vai chegar com som distorcido, você já vai ter uma péssima qualidade. Aí o que acontece? Você vai ficar sem emprego, você vai ficar sem receber. Então é melhor você trabalhar um pouco mais baixo e quando chegar aqui na mesa, pegar aqui ó, no pé dela, que é o mic gain, aqui ó, isso aqui ó, e aumentar aqui e ver como é que está, do que você já chegar aqui distorcendo. E você tem que chegar aqui na equalização e fazer o quê? Tem que tirar a frequência. Aqui, ó, por exemplo, a minha voz está plana, não estou com nenhuma outra frequência. Agora, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, um médio, aumentar muito aqui a parte de alta, ó, você já pode ver que já está meio assim. Se eu for botar um médio aqui, ó, a voz já fica diferente e já vai começar a dar um chiado. A microfonia. Médio grave, ó. Se eu for aumentando aqui o médio grave, ó, minha voz já vai diferente. E se eu for aqui ó, na parte de grave, ó, aí já vem a questão de peso de voz. Deixa eu só tirar aqui, que aqui já tá dando ambiência. Ó, a minha voz já fica com mais encorpada, mais pesada, ó. Tá vendo? Aí aqui eu posso aproximar. Aí já fica, ó, aquela voz. Oi? De algum espaço pequeno. Isso. E muitas vezes o pessoal gosta de colocar o que eu vi um técnico de áudios um dia desse dizendo o seguinte, que ele bota duas vozes no microfone. Você tem a voz do microfone, que ela vai sair assim, que é o que o público está escutando. Mas quando o cantor vai apertar lá o talkback e vai falar com os músicos, aí já tem outra voz. Aí a voz já está mais ou menos assim, ó. Que é justamente para quê? Para os músicos identificarem quem está falando com ele. Uma voz tipo de rádio mesmo aqui, ó. Tirando aqui, ó. Uma voz de megafone. Olha. Aí o que acontece? Aqui, ó. O pessoal tá escutando. Deixa eu só abaixar aqui. Aqui eu tenho uma voz que o pessoal tá, o cantor tá falando com o pessoal do. Quando solta o talkback, o outro canal, a voz já tá o quê? Já tá normal. Então essas frequências que a gente fez aqui a questão é que a gente tem que saber como é a voz humana. Como é, por exemplo, deixa eu carregar uma cena aqui. Deixa eu ver aqui, load cena.